Muito bem, agora 12 horas e 27 minutos, vamos à nossa entrevista do dia. Esta quarta-feira está aqui comigo pela segunda vez o cientista político, jornalista e consultor para relações internacionais, entre outras profissões, Marcel Van Hatten, lá de Dois Irmãos. Boa tarde, Marcel. Obrigada mais uma vez pela tua presença. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Voti. É um prazer estar aqui com você. Muito bem, Marcel. Então, a gente estava conversando antes em relação ao eleitorado jovem, né? Que dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral no mês passado mostraram que o total de eleitores entre 16 e 17 anos sofreu uma redução de mais de 30% em relação ao eleitorado de 2010, que foi na última a eleição, foram os escolhidos, então, deputados, estaduais, governadores, enfim. Qual que é a tua opinião sobre isso, em relação também, já que tu é cientista político e também jovem, né, atuante aí na política? O que se percebe em geral, e não é só entre os mais jovens, é que a população brasileira está com receio da política. Eu costumo usar uma palavra um pouco pesada, mas que reflete bem a realidade. As pessoas estão com nojo de política, né? Não querem saber, não querem ouvir falar, uma indignação muito grande na nossa sociedade, porque a gente percebe que os governantes, os políticos de forma geral, estão muito distantes da sociedade, tanto no seu agir como no seu falar. E isso reflete-se diretamente também no interesse da juventude, né? Os jovens não veem na representação política brasileira atual uma representação verdadeira, e como esse período é justamente um período da vida da pessoa em que ela pode optar se ela vai votar ou não, depois a partir dos 18 anos o voto é obrigatório, uma grande parte desses jovens decidiu não participar dessas eleições. Isso preocupa, mas reflete um estado de coisas na nossa sociedade, um estado de coisas que vê a política de uma forma muito negativa. E em relação ao voto obrigatório, isso também não influenciaria se não fosse obrigatório aqui no país? Certamente influenciaria. Acho que é uma tendência. Nós vemos também que nas pesquisas o número de votos, o percentual de votos brancos e nulos, ou a intenção de votos brancos e nulos também está muito alta. Abstenções, pelo que se percebe, serão também maiores do que o número será maior nessas eleições do que foram nas eleições passadas. Porque o desinteresse, como eu disse, é generalizado, né? O voto no Brasil é obrigatório, mas a multa que se paga por não ir votar também é muito baixinha, e muita gente não vai comparecer às urnas esse ano, como acontece em todas as eleições. Eu acredito, na verdade, no voto facultativo. Acho que o eleitor deveria ter a liberdade de escolher se quer ou não participar do processo democrático como eleitor. No entanto, como o voto é obrigatório, a gente pode perceber que há muita gente sem vontade de votar. Muito bem, falando em jovem, em um dos textos que eu pesquisei em relação a você, um dos textos que eu achei na internet, do dia 29 de janeiro de 2014, início desse ano, você fala de políticas novas. Abre aspas. Enquanto novas práticas políticas não são adotadas, o novo momento político nacional que se iniciou para muitos jovens em junho do ano passado permanecerá em estado latente até eclodir em novas manifestações. Quais seriam, então, na tua opinião, para explicar aos nossos ouvintes sobre essas novas políticas e também em relação ao jovem, né, já que tivemos aí os protestos do ano passado? Nós vemos no Brasil hoje pouco foco da política em cima do cidadão comum. Nós vemos muitas minorias organizadas, muitos grupos de interesse que se articulam em torno do poder e que são ouvidos e muitas vezes são privilegiados, enquanto o cidadão comum não se vê representado. As novas políticas a que me referi nesse texto são justamente políticas que visem a trazer de volta o cidadão para perto da política, o indivíduo. E isso como se faz? Reduzindo o tamanho do Estado, fazendo com que ele não interfira na vida do cidadão onde não deve. Nós temos alguns absurdos ocorrendo no Brasil. Por exemplo, recente, a lei da palmada, que interfere diretamente na família, que é o núcleo da sociedade, que é algo que não poderia ter acontecido. Todos sabemos que palmada é diferente do espancamento. O espancamento já está previsto como um crime. Nós não podemos confundir as coisas e defender uma intervenção desse tipo na vida da família, na vida do cidadão. Nós vemos uma burocracia muito grande. O jovem vai para a aula, paga muitas vezes uma universidade privada, vai para um ensino técnico, mas não vê perspectiva depois que conclui esse curso, porque a burocracia é muito grande. Para se abrir uma empresa, para se ser empreendedor, e não falo de grandes empresas, eu falo para ser um empreendedor individual, uma pessoa pode levar até 3 meses só para ter os papéis nas mãos.
né? Enquanto isso tudo atrapalhar o cidadão comum, que paga muito imposto, paga imposto demais para serviços públicos precários e que acaba fazendo com que o cidadão ache que aquele dinheiro não está servindo para nada, enquanto novas políticas não forem adotadas nesse sentido de redução do Estado onde ele não é necessário e um Estado eficiente onde ele é exigido, por exemplo, na segurança pública, nós vamos ver mais indignação e mais pessoas descontentes com o estado de coisas na nossa política. Na tua opinião, de que forma nós poderíamos, então, diminuir essa burocracia que existe hoje em dia? Eu acho que algumas coisas precisam ser simplesmente repensadas no Brasil. Nós temos documentos que não servem para nada. Nós vamos muitas vezes para abrir uma empresa, a gente vai quantas vezes numa junta comercial? Ou a gente terceiriza esse problema até para o contador, para ele fazer, porque nós não temos paciência, não temos conhecimento sobre isso. Abrir uma empresa deveria ser algo fácil. Eu abri a minha empresa quando eu morava na Holanda, uma consultoria de um homem só, em meia hora. Você levar só o meu documento de identidade, você ir uma única vez à junta comercial e pagar uma taxa de 27 euros, em torno de 70, 80 reais. Hoje no Brasil, para você empreender, abrir a sua própria empresa, você pode levar, como eu disse agora há pouco, até 3 meses só para ter o CNPJ. Isso precisa ser alterado. Outra coisa que nos causa, pelo menos a mim, me causou bastante surpresa depois de morar fora do país e perceber outra realidade, é que nós temos muitos documentos que não servem para absolutamente nada. Um deles, ou para quase nada, o título de eleitor. O título de eleitor precisa ser levado às urnas no dia da eleição? Não precisa. Basta levar um documento com foto. Então, por que nós temos que imprimir um papel com o número do título de eleitor? Não poderia ser tudo mais simples? Ele nem poderia vai ter algo foto, digital? Nem vai foto. Então, existem várias coisas que precisam acontecer nessa parte da burocracia, assinaturas autenticadas aos montes, tantas certificações que só para provar que nós somos nós mesmos. Há uma falta de confiança no cidadão, uma falta do princípio da boa-fé na sociedade brasileira. E isso precisa ser resgatado para que o cidadão volte a acreditar também na nossa política. Falando em outros textos que eu andei pesquisando e lendo, da tua opinião, você comenta na metade desse ano em relação às medidas provisórias. E eu queria saber um pouquinho mais, que tu falasse aos ouvintes sobre isso. Inclusive, você citou essa medida provisória do programa Mais Médicos, né, que está aí, já está vigente aí no Brasil. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso aos nossos ouvintes. As medidas provisórias são, hoje no Brasil, no sistema que nós temos, uma aberração. Nós vivemos num presidencialismo e medidas provisórias, na verdade, foram emprestadas da legislação da Constituição italiana, que é um regime parlamentarista. O que acontece? Como a medida provisória ela não serviria ao sistema presidencialista, como nós temos hoje, ela deveria ser simplesmente, não deveria ser utilizada. Mas ela já vinha sendo utilizada desde a nossa Constituição, muito por todos os presidentes que passaram anteriores aos presidentes do PT, Lula e Dilma mais recentemente. A diferença, e por isso que eu chamei de ditadura das medidas provisórias nesse texto, é que durante o governo do PT as medidas provisórias têm sido utilizadas para atropelar o Congresso. E aí eu dei o exemplo do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos já estava sendo pensado nos gabinetes de Brasília muitos anos antes da medida provisória ter sido apresentada pelo presidente da República. Inclusive, muitos médicos estavam sendo treinados em Cuba, e há provas disso, até 2 anos antes dessa medida provisória ser apresentada ao Congresso. O que aconteceu? No momento em que a presidente da República decidiu apresentar a medida provisória, foi o momento em que esses médicos já teriam recebido o seu treinamento em Cuba, porque a maioria desses médicos, os mais médicos, são cubanos, e estavam já a ponto de embarcar ao Brasil. Aí a presidente apresentou a medida provisória ao Congresso. Bom, quando ela apresenta, ela entra em vigor. Tá? E como ela já entrou em vigor automaticamente, esses médicos foram vindo ao Brasil. Ou seja, enquanto o Congresso começava a debater um assunto, esses médicos estavam desembarcando no Brasil. Isso é uma forma de agir ditatorialmente, porque como depois, enquanto se debate esse assunto no Congresso, se vai depois de decidido, digamos que os deputados e senadores decidissem, nós não queremos o programa Mais Médicos no Brasil, como se mandariam esses médicos de volta? Entende o custo político que há por trás disso? Então é uma forma de atropelar o Congresso, com medidas que na verdade só deveriam ser utilizadas em caso de relevância e urgência. Como esses médicos já estavam sendo treinados há alguns anos, inclusive, no exterior, se percebe que não havia urgência de apresentar naquele momento a medida provisória. Ela poderia ter sido apresentada antes e bem discutido no Congresso,
antes que esses médicos começassem a embarcar nos aviões e viessem ao Brasil. Muito bem. Eu queria voltar a um assunto então relacionado ao jovem na política e comentar também que o Marcel ele é candidato a deputado estadual aqui pela nossa região. E, Marcel, eu queria a tua opinião em relação à campanha em redes sociais, né, que já há bastante tempo, bastante tempo não, mas ela já vem sendo forte, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a gente sabe que ele foi atuante nas redes sociais, então isso foi um dos motivos que fez com que ele se elegesse lá da primeira vez. Qual que é a tua opinião em relação a isso, a campanha nas redes sociais? Como é que ela pode ser feita? O candidato que não está hoje na rede social, ele não existe. Todo mundo tem seu perfil no Facebook, todo mundo tem a sua página, todo mundo está fazendo campanha no Facebook. A diferença, porém, é como se interage com as pessoas. Eu tenho perfis no Facebook, tenho 2, e tenho uma página. Eu mesmo respondo a todas as mensagens que recebo, eu mesmo faço meus comentários, faço os meus posts. Essa é uma diferença muito grande, porque muitas pessoas terceirizam esse processo, muitos candidatos deixam que seus assessores façam isso. Não é o meu caso. E eu acho que esse é o primeiro ponto muito importante da rede social. A rede social, quem está lá no meu perfil sou eu. Tá? E isso é muito importante quando se fala em rede social, porque é uma interação entre pessoas. Vai fazer toda a diferença nessa eleição, mas para alguns candidatos. E nós percebemos que, como disse o presidente do Ibope recentemente, o eleitor brasileiro evoluiu, mas o político em geral parou no tempo. E se o eleitor evoluiu, os políticos precisam evoluir da mesma forma. Por isso eu acho que a campanha na rede social vai ser muito forte. Quero também agradecer aos ouvintes que estão acompanhando essa entrevista aqui em vários pontos do estado e do Brasil, porque postei nas minhas páginas e no meu perfil, que estaria aqui dando entrevista hoje, e que fazem toda a diferença nessa nossa campanha. Hoje estamos num ranking feito pelo Beyond Pop, que é uma empresa que calcula a influência dos candidatos na mídia. Nós estamos em segundo lugar no estado na utilização das mídias sociais. Por quê? Porque é uma candidatura cujo candidato, né, participa ativamente, tem conteúdo para demonstrar e permite que as pessoas interajam, deem suas opiniões, responde, faz aquela coisa que é tão necessária na política, aproximar o cidadão, aproximar o indivíduo de quem está concorrendo a um cargo, seja ele no legislativo, seja ele no executivo. Eu acredito que é algo que no Brasil ainda está um pouco no estágio inicial. De fato, Barack Obama já foi eleito em 2008, presidente da República, com a utilização das mídias sociais nos Estados Unidos, mas nós vemos aqui no Brasil uma explosão agora recentemente, e acredito muito nesse poder engajador das mídias sociais para tornar as pessoas aí sim na vida real multiplicadoras de ideias. Ninguém vive dentro do Facebook. Todo mundo vive na sua casa, tem familiares, tem amigos, tem parentes, e essas pessoas que acompanham o que o candidato faz no Facebook se tornam depois multiplicadores no seu ambiente real. Muito bem. Nós temos alguns minutinhos ainda. Eu estava vendo aqui nos teus compromissos de campanha 7 questões prioritárias, digamos assim, e interessante, somos nós com uma voz, né? Queria que tu comentasse em relação a isso, hashtag também está aqui, né? Mais uma coisa de redes sociais, que eu acredito muito que vai ser um diferencial nessas eleições, né? Tanto para o jovem, mas como para adultos, enfim. Queria que tu comentasse em relação a isso também. O hashtag é para o pessoal mais experiente, eles falam assim, jogo da velha somos nós. Jogo da velha, isso aí. Então, de fato, somos nós com uma voz. Justamente porque a política tradicional está tão desgastada, e eu mesmo tenho sérias restrições com muitas coisas que estão acontecendo na política brasileira, ou com a maior parte das coisas que estão acontecendo, a própria escolha de um slogan foi muito difícil, porque slogan enaltecendo um candidato, dizendo, ele é competente, ele é ético e tal, é uma coisa chata, até pedante. E outro slogan dizendo assim, ele é o deputado que vai defender educação, saúde, segurança. Pô, todo deputado tem que defender essas coisas, certo? E a gente vê isso o tempo todo acontecer nas campanhas políticas. Eu queria fugir disso, e junto com a turma de amigos que está fazendo essa campanha, nós chegamos a essa hashtag Somos Nós com uma voz. Se nós quisermos fazer a diferença na política, se nós quisermos fazer a diferença na sociedade, se nós quisermos nós mesmos recuperar a credibilidade que se perdeu nesse tempo dentro da política, nós precisamos
agir, não podemos omitir. E para isso nós precisamos defender os princípios corretos. Nós precisamos defender os princípios da liberdade individual, da responsabilidade individual também, que se perdeu muito. Quando você tem liberdades, também tem que ter responsabilidade. Defender a democracia representativa, que é algo que nós vemos que vem sendo severamente atacado, não só no Brasil, mas em muitos países vizinhos, e nós precisamos nos preocupar muito com isso. Precisamos defender o direito de propriedade, e aqui não falo em grandes propriedades, não falo em terrenos, em casas, em latifúndios, direito à propriedade do nosso próprio tênis, né, da nossa roupa, de tudo que nós temos, que não seja roubado nem por bandidos, nem pelo governo. Nós precisamos defender a transparência, a eficiência, e para que a gente possa defender todos esses valores, e digamos, somos nós com uma voz representados na candidatura do deputado estadual Marcel, nós precisamos ter uma visão de longo prazo. E essa visão de longo prazo implica também ver a política como um processo que não conclui-se apenas numa eleição agora. É um processo permanente de eleição de vereadores em municípios, participação de diretórios acadêmicos, eleições de presidente de associação de bairro. Muitos de nós não participamos disso. E se nós quisermos realmente mudança dentro da política, se nós quisermos dizer somos nós que mudamos isso, nós precisamos também participar. Inclusive, nós jovens também começamos na escola com a eleição do Grêmio, né? Marcel, mas eu queria agradecer a tua presença aqui mais uma vez no programa Sala de Espera, pela segunda vez, e deixar então aberto o microfone então para te falar alguma coisa aos nossos ouvintes, e quando quiseres voltar, sabe que é bem-vindo aqui. Obrigada, viu? Muito obrigado, Ana. Obrigado pela simpatia e pela presença sempre como tem nos atendido aqui. Eu fico, eu digo nós porque aqui está o Léo Schaefer também, que está acompanhando hoje durante essa entrevista, fazendo a gravação, que daqui a pouco também vai para a mídia social, vai para o nosso Facebook, e dizer para todos os ouvintes aqui da cidade de Voti, da região, que estamos à disposição pelo Facebook, Marcel Van Hatten, e também pessoalmente, como sou aqui de pertinho, é muito fácil chegar através das pessoas que têm participado dessa campanha eleitoral. Muitíssimo obrigado e uma boa tarde a todos. Muito bem, essa foi a entrevista então com Marcel Van Hatten. Eu vou para um rápido comercial e já eu volto com mais Sala de Espera. Você está ouvindo o programa Sala de Espera.